Neste vídeo, vamos continuar o desenvolvimento do script de filtro do nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo filtro saída-js e desce até localizar a função de filtro que nós iniciamos na última aula. E antes de continuar a digitação de códigos, eu vou corrigir a palavra não que eu coloquei na MSGBox. Feito esta correção, já podemos partir para a função gerar tabela. E dentro da função gerar tabela, o primeiro passo é referenciar o corpo da tabela. Var, eu vou chamar esta variável de corpo tabela. Var corpo tabela vai ser igual a document.getElementById. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o ID do corpo da tabela. Então acessem o arquivo filtro saída.html. Localiza o corpo da tabela e copia o ID. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Prosseguindo, agora eu preciso de duas variáveis. Uma variável para armazenar o total referente à quantidade e outra variável para armazenar o total referente ao valor. Var, eu vou chamar esta variável de totalQTD. Vai ser igual, por padrão, a 0 e ponto e vírgula. Var total, esta variável vai ser a variável total valor igual a 0 e ponto e vírgula. Próximo passo é fazer um laço para percorrer os dados e carregar as informações para o corpo da tabela HTML. Podem copiar a variável dados. Copia e cola. Variável dados, ponto, for each. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, function, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável R. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves, e pressiona Enter. Depois do último parênteses, podem fechar com ponto e vírgula. E dentro desta função, nós precisamos criar as colunas para a linha. Então, var coluna, eu vou chamar esta variável de coluna 1. Vai ser igual a document.createElement. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, elemento TD. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Criei a célula da coluna, agora eu preciso atribuir um texto a esta coluna. Podem copiar a variável coluna 1, ponto, textContent. TextContent igual a variável R, abre e fecha colchetes, posição 0. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem copiar estas duas linhas, porque nós vamos reaproveitar para a próxima coluna, que agora vai ser a coluna 2. E a coluna 2 vai receber a coluna 1
do array dados. Cola novamente, coluna 3, coluna 3. E agora, pessoal, tem um detalhe. Nós vamos pular 2 colunas. Então, a coluna ID é a coluna 0, data coluna 1, mês coluna 2, ano coluna 3. Mas mês e ano eu não vou carregar. Então, agora eu vou partir para a coluna 4 do array dados. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 4. Podem colar novamente, e agora vai ser a coluna 4. Coluna 4, coluna 5 do array dados. Cola de novo, coluna 5, coluna 5, coluna 6 do array dados. Cola novamente, coluna 6, coluna 6, coluna 7 do array. Cola novamente, e agora vai ser a coluna 7. Coluna 7. No entanto, pessoal, agora tem um detalhe. A coluna 7, ela é numérica. Então, nós precisamos formatar para o formato brasileiro. Depois do sinal de igual, vocês vão colocar parse float. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai a variável R. E a coluna vai ser a coluna 8. Para não restar dúvida, pessoal, vamos dar uma olhadinha na planilha. Então, coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é a coluna, preço unidade. 9, quantidade. E 10, a coluna valor. De volta no editor, depois dos parênteses, nós vamos fazer o seguinte. Ponto toLocale string. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, pt-br. Fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando style, 2 pontos, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, comando decimal. Fora das aspas duplas, vírgula, e vocês vão repetir o comando decimal, mas agora sem estar entre aspas duplas. 2 pontos, abre e fecha aspas duplas, e para o formato brasileiro é BRL. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para a próxima coluna, podemos reaproveitar estas 2 linhas de código. Copia e cola. E agora vai ser a coluna 8. Coluna 8, coluna 9 do array. Cola de novo, coluna 9, coluna 9, vai ser a coluna 10 do array. E a próxima coluna vai ser normal. Então, eu vou copiar da coluna 6. Copia e cola. E agora vai ser a coluna 10. Coluna 10, que vai receber a coluna 11 do array. Cola de novo. Coluna 11. Coluna 11 vai receber a coluna 12 do array. Criamos as colunas. Agora nós precisamos criar
o objeto linha. Então, var linha vai ser igual a document.createElement. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, objeto tr. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Criamos a linha. Agora nós precisamos colocar as colunas na linha. Podem copiar a variável linha. Variável linha, ponto appendShield. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, coluna 1. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem copiar esta linha de código e agora nós vamos replicar até a coluna 11. Coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8, coluna 9, coluna 10 e, por fim, a coluna 11. Colocamos todas as colunas na linha. Agora, pessoal, tem o seguinte: nós precisamos colocar esta linha no corpo da tabela. Então, vocês vão copiar a variável corpo tabela. Copia e cola depois dos códigos que nós colocamos as colunas na linha. Variável corpo tabela, ponto, appendShield. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, variável linha. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Colocamos a linha no corpo da tabela. Agora eu preciso somar o total QTD e o total valor. Podem copiar a variável total QTD. Cola a variável e a variável total QTD vai ser igual a parseFloat, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, variável total QTD mais parseFloat, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, variável R, abre e fecha colchetes, coluna 9, que é a coluna do array dados, onde eu tenho a quantidade. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem copiar esta linha de código e agora nós vamos trabalhar com a variável total valor. Copia a variável, altera antes do sinal de igual e também dentro dos parênteses do parseFloat. E o valor vai estar na coluna 10 do array dados. Show de bola, pessoal! Desta forma, nós vamos fazer a somatória referente à quantidade e ao valor. No entanto, tem um detalhe. Depois que sair do laço, eu preciso formatar a quantidade e o valor para o formato brasileiro. Então, podem copiar a variável total QTD. E agora, pessoal, tem um detalhe. Precisa ser depois que sair do laço, antes da última chaves, para que vocês não se percam na posição. Total QTD, até vou deixar alinhado. Total QTD vai ser igual. E agora, pessoal, nós vamos reaproveitar, pode ser esta parte da coluna 9. Podem copiar
e colar depois do sinal de igual. Pega a variável total QTD e vocês vão alterar dentro dos parênteses do parsefloat. Para o valor, podemos reaproveitar esta linha de código. Copia e cola. Pega a variável total valor e altera. Onde tem total QTD, vocês vão colocar total valor. Feito a formatação do valor total e também da quantidade, agora, pessoal, nós precisamos colocar mais uma linha no corpo da tabela HTML. Para facilitar, vocês vão fazer o seguinte: podem copiar desde a var coluna 1 até a variável corpo tabela. Copia, cola depois da variável total valor. E agora nós vamos fazer alguns ajustes. Na coluna 1, eu vou colocar um underline entre aspas duplas. E na coluna 2, apaga a variável R, abre e fecha aspas duplas e eu vou colocar total. Podem copiar esta aspas duplas e o underline. Na coluna 3 vai ser underline, coluna 4 também, coluna 5 também, coluna 6 também é underline, e na coluna 7 também vai ser underline, porque a coluna 7 é o preço unidade. Underline, no entanto, na coluna 8 é a quantidade. Então, eu vou colocar a variável total QTD. Coloca dentro dos parênteses do parsefloat. Próxima coluna é o valor. Podem pegar a variável total valor e colocar dentro dos parênteses do parsefloat. Na coluna 10 vai ser um underline. Abre e fecha aspas duplas, coloca underline. Podem copiar esta parte e colocar também na coluna 11. Desta forma, colocamos uma linha de soma total ao final dos registros do corpo da tabela HTML. Para finalizar a aula, eu vou dar uma ajeitada na posição destes códigos. Códigos alinhados. Vamos finalizar esta aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos concluir os procedimentos relacionados aos scripts de filtro. Salva as alterações e até a próxima aula.